para a santificação. Então, um chamado de Cristo para a igreja, para uma vida de santificação, de separação. Porque ser santificado não é você ficar assim isolado no mosteiro, e ali você não vê internet, você não vê televisão, você não tem contato com nada, não. Os verdadeiros os santificados, eles estarão no meio, mas eles não fazem parte daquele, eles não têm a influência do meio a qual eles estão inseridos. Pelo contrário, eles terão que fazer, é como disse Jesus lá em Mateus: resplandeça a vossa luz diante dos homens, louvado seja Deus. Então tem muitas referências nas cartas paulinas, né, sobre essa questão da santificação. E aqui Paulo, nessa igreja, você sabe que a igreja de Corinto, se você for fazer uma apanhada, é uma igreja que tinha muitos problemas, né, problemas éticos, né, muitos problemas morais. E o contexto dessa igreja era um contexto muito que poderia trazer uma influência muito grande sobre os crentes, até eles desistirem do chamado à santificação. Mas nós não podemos perder esse chamado, tá certo? Glória a Deus. Os irmãos abram aí, se a consigam acompanhar, que é, primeiramente, um texto que eu queria fazer referência, se o irmão puder colocar ali, é exatamente, louvado seja Deus, segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Inicialmente aí para a gente acompanhar. O que diz a palavra nessa referência aí? Tessalonicenses 2 e 13. Mas devemos dar graças a Deus. Quem nessa noite quer dar graças a Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus por vocês, meus irmãos amados do Senhor, porque vocês foram escolhidos, eleitos. Aí, o irmão que está triste aí porque o seu candidato não foi eleito, fique triste não. Você já é eleito. Você já é eleito. Só teve um voto. O voto Minerva, né? O voto, nem Minerva, né? É o voto de Cristo. Glória a Deus. O voto de Cristo, né? Ele escolheu você para um estilo de vida de santificação. Glória a Deus. Qual é a referência que eu falei para vocês? Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de número 13. Glória a Deus. Ei, Júnior, desenrola esse negócio aí. Não, né? A energia, tá certo. Vamos lá. Vamos reprisando. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos tem elegido desde o início para a salvação em santificação do Espírito na fé da verdade. Então aqui um chamado para uma vida de santificação. Então o apóstolo vai observar aqui nessa mensagem, né, que inicialmente ele coloca um tema, um mandamento assim proibido mesmo. Na Bíblia não tem esse negócio de proibido proibir, não. Tem uma proibição. E qual é a proibição que está no versículo 14 de 2 de Coríntios 6, 14? Não vos prendais a um jugo desigual. O que vocês têm a ideia de um jugo? É uma espécie de canga, uma madeira. Se o irmão
para efetivar aí o conhecimento, né? Acho que é Deuteronômio 22, se não me falha a memória, o versículo 13. Que quando o boi ia arar a terra, ele era colocado 2 animais. E o texto vai dizer... Não é isso aí não, viu? Eu errei a referência, viu? Não, o texto vai dizer que... Eu falei o 3, foi? Ou o 13? 13. O texto vai dizer que não se podia colocar o boi com o jumento numa canga, porque não ia funcionar, era um jugo desigual. Louvado seja Deus. Tá certo? Glória a Jesus. Eu falei Deuteronômio 22 e 13, né? Mas vamos observar aqui está nesse capítulo 22. Depois vocês vão... É o 10. Com o boi e com o jumento juntamente. Ou seja, a força do boi é diferente do jumento. O versículo 10. Eles juntos, eles eram como um jugo desigual, né? É como um tinha uma força maior, o outro menor, não ia entrar em sintonia, né? Na força para arar a terra. E Paulo vai trazer essa mensagem para mostrar que entre os cristãos não podemos viver uma vida de jugo desigual. Aí a gente vai pensar inicialmente o que a gente pode aplicar para esse texto. O descrente, uma jovenzinha ali está namorando com um rapaz, o Dom Juan. Mas o Dom Juan não é crente não, Esther. Né? Bonitão. A ovelha não combina, né? Mas isso é uma aplicação, certo? Mas aqui nós não estamos falando que nós estamos no mundo. Então, se fosse, Paulo diz, nós tínhamos que sair do mundo, porque todos os vícios de pecados as pessoas têm. Então a gente tem que conviver com essas pessoas. Só que o texto vai falar aqui sobre você não vos prendais a um jugo desigual. Está falando de associação. Está falando de uma mistura. Está falando de influências ao redor. Certo? E isso pode comprometer a nossa espiritualidade. Toda essa questão da mistura, né? Se você quer ver um produto perder a sua qualidade, né? Está adulterado, tem alguma mistura dentro dele, né? Tem alguma coisa, ele não está 100% natural. Então, no quesito espiritualidade, essa mistura pode comprometer a nossa integridade espiritual. É por isso que há um mandamento de negação: não vos prendais a quê? A um jugo desigual. Tá certo? Então, baseado nessa questão de você não ser influenciado, né? E aí o apóstolo vai mostrar aqui umas perguntas, e dentro dessas perguntas que tem a resposta por si só, e as respostas são negativas. Quais são as perguntas? Primeira pergunta, o que ele faz? Ele diz assim, capítulo 6, versículo de número 14, né? Parte B. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Repare a palavra sociedade, né?
fazer uma sociedade. Porque aqui é o seguinte, aqui, ó, presta atenção, Corinto era uma cidade que tinha um culto aos deuses, né? E no culto aos deuses, sabe o que eles faziam na hora do culto? Terrível, a impureza, a questão da sexualidade, né? Orgias, encontros com as sacerdotisas, que eram prostitutas, com os adoradores, e aquilo era uma forma de cultuar através do paganismo, né? Então, havia uma ideia, uma teologia não, uma crença, segundo a palavra é gnosticismo. Vocês vão ver essa palavra aí, foi a heresia do primeiro século, aonde o corpo é inerente mal. Então o corpo, tudo que você fizer no corpo não vai influenciar nada no seu destino. Isso é uma heresia. Heresia. Porque eles diziam que só a parte espiritual é que valia, o corpo de nada valia. Então você podia participar de um culto e participar de uma festa daquelas pagãs, de um banquete. Então você não se contaminava em nada. E você podia tomar sua ceia, participar da adoração. Não existe hoje uma sociedade cristã que quer curtir a balada e quer ir para o culto? Não tem hoje? Tem. Pior que tem, né? É o carnaval gospel, aquela festa do meio do ano, né? As festas juninas gospel. Estão na sua mistura grande, né? Porque o povo quer uma igreja que seja adequada ao estilo de vida pecaminoso. A realidade é essa. E essa foi uma realidade de Corinto, e é uma realidade atualmente. Por isso que Paulo disse, pelo Espírito Santo de Deus, no versículo 14, que comunhão, que sociedade tem a justiça com a iniquidade, com a injustiça? Tem alguma... Deus vai unificar a justiça com a iniquidade? Jamais. Não tem esse casamento aí está fora de cogitação, é negativo, certo? Glória a Deus. Não existe essa sociedade. E aí ele faz a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Está no mesmo 14, né? Que comunhão, repare bem, sociedade, comunhão entre a luz com as trevas. Irmãos, não existe essa afinidade. Ou é luz, ou é treva. E o que é iniquidade? O que nós entendemos por iniquidade? Iniquidade, o que é? A justiça é a aplicação da santificação. A luz é a revelação da própria palavra que manifesta a luz para nós seguirmos o caminho da verdade, da justiça, da direção de Deus. Mas a iniquidade é quando o pecado ele se tornou algo aceitável pela sociedade. É aquela palavrinha que o pessoal diz assim, tem nada a ver não, irmão. Isso pode. Crente pode fazer isso? Aí tem um irmão que diz, pode. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Você pode usar uma roupa assim, você pode falar as palavras assim, você pode ir para as baladas, mas você só não vai usufruir da glória de Deus, da verdade de Deus, das benesses da salvação. Você vai à igreja, mas você não vai até o fim, porque você está misturado, comprometido. Esse negócio de ter nada a ver, isso é história
que o inimigo inventou. Você tem tudo a ver, porque as verdades de Deus, elas são balizadas, não se pode avançar, né? Aqui diz aqui, luz e treva, não existe essa unidade, né? Porque aonde tem luz, na verdade, as trevas é a ausência de luz. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Quando Deus chega, o mal não prevalece, glória a Deus. Quando a verdade chega, a mentira cai por terra, glória a Deus. E a iniquidade não pode se tornar algo acostumado em nossas vidas. Nós precisamos de mudança, e isso é o procedimento da santificação. Glória a Deus. O versículo 15 diz, a terceira pergunta: que concórdia há entre Cristo e Belial? Os irmãos sabem o que é o Belial, né? É uma espécie de é um dos nomes do maligno, né? É que Paulo está fazendo a pergunta: tem alguma parceria entre Cristo e o Belial? De forma nenhuma, irmão. Ou é de Cristo ou é de Belial. Não pode adorar a Deus no monte, servir a Deus e servir a Mamon. Está no mundo dividido. A santificação, ela nos leva a um comprometimento, glória a Deus, a um comprometimento com Cristo. Então, somente quem tem compromisso com Cristo é que pode ter um compromisso com a vida de santificação. Vamos lá para a quarta pergunta. O que diz o versículo 15? Que parte tem o fiel com o infiel? Parece o Asaf, o cantor, né? Asaf dizia assim: em vão lavei as minhas mãos na inocência, não valeu nada. Eu me contive para muitas coisas, acho que foi tudo em vão. Isso não é a visão dele, mas não é em vão. Asaf viveu uma vida separada, ele era levita, né? Era da tribo sacerdotal, ele era um cantor, era uma pessoa dedicada. Então não é em vão. Toda a obra que nós fazemos para Deus não é em vão, glória a Deus. Até porque quem conduz, seja a palavra, seja o instrumento, seja o que for. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 2, acho que é o versículo 21. Você pode olhar aí, os irmãos. Ou então, vocês lembram daqueles dois sacerdotes que foram levando a arca, né? Em cima do carro de boi, lembra? Aí foi pegar o carro de boi, se atrapalhou numa pedra. Aí eu não sei o nome do rapaz. Ele se inclinou para segurar a arca. O que aconteceu com ele? Foi fulminado. Teve dois, não sei o que foi que eles fizeram. Se eles tomaram um negócio diferente. Eles foram oferecer incenso. Os filhos de Arão, no meio que eles ofertaram, o que aconteceu com eles? Morreram queimados. Eu falei 2:21. Não é isso aí? É? Quem quer levar os utensílios do Senhor nessa noite? Quem quer ser um instrumento de Deus aqui nessa casa? Aonde você for, eu e você, nós queremos ser um instrumento de Deus? Olha o que diz o texto. Se alguém que se purificar, se santificar, aí destas coisas, aí ele vai citar vários pecados que estão nos versos anteriores, né? Será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Então, cuide, aqueles que levam os utensílios do Senhor, não faça de qualquer jeito não, viu? Não faça de qualquer jeito não, viu?
Maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então não faça de qualquer jeito não. Caim, eu vou oferecer aqui. Quando de repente, interessante, né? Que Deus não se manifestou, né? Aí quando ele derramou o sangue do irmão, porque o sangue é vida, né? É energia, né? Aí é como se fosse assim, ele abriu-se, aí Deus se manifesta para ele. O que você fez com o seu irmão, rapaz? Quem sou eu? Cadê o teu irmão? Ele disse, quem sou eu para proteger? Havia matado o próprio irmão por causa da inveja. Derramou sangue inocente. Primeiro homicídio. Vamos lá? Meus irmãos, que sociedade, que comunhão, que concórdia, que parte. Versículo 16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos. Então veja bem, a idolatria estava nas engrenagens, na engenharia daquela sociedade pagã. Eles queriam servir a Deus, mas eles estavam comprometidos com a adoração, a idolatria. E a idolatria era envolta em práticas sensuais, pecaminosas. Repare, o texto vai dizer que os coríntios, eles viviam uma sociedade totalmente assim, movida pelo liberalismo moral. Não havia regra, não havia freios. Era um povo totalmente entregue aos prazeres, às paixões, às vontades próprias. E isso estava trazendo influência dentro da igreja. Daqui a pouco tinha um irmão lá da igreja indo lá para o tribunal da parte do outro. Tinha um irmão que tinha um contato íntimo com a esposa do seu próprio pai, que não era mãe dele. Era uma mistura tão terrível que foi preciso, disse que não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Então, ele vai mostrar no versículo 16, da parte lá no final, algumas bases que eu posso mostrar de que nós precisamos viver uma vida de santificação. Está baseado em quê a nossa vida de santificação? Paulo vai dar a resposta no versículo 16. Porque neles, ele diz assim, porque sois o quê? 16. O que vocês são? Vocês são o quê? O templo de Deus vivente. Quem é templo do Deus vivente aqui nessa noite? Glória a Deus. Ei, irmão, o que quer dizer isso? Eu sou o templo do Deus vivente. É porque no Antigo Testamento, Deus veio lá no Monte Sinai, se revelou a Moisés. No Novo Testamento, Jesus se tabernacularizou-se, o Emanuel, Deus conosco. E quando Cristo voltou, disse, eu enviarei o outro Consolador. Então, quando Jesus lá no templo disse assim, eu vou destruir esse templo em 3 dias e vou edificar o povo. 46 anos para construir todo esse templo. Como é que ele vai fazer isso em 3 dias? Mas ele estava se referindo ao corpo dele. Então, doravante, cada crente. Então, irmão, repare bem. Se cada crente é uma casa de Deus, faz parte, então não precisa nem ir para a igreja. Essa é a ideia, essa é uma ideia, é um gancho daqueles que eu faço as minhas orações em casa. Mas irmãos, o Espírito Santo ele habita individualmente, isso é uma base, mas ele habita como todo do corpo de Cristo da igreja. Amém? Então você faz a sua parte individual, faz as suas orações, faz o seu momento devocional, mas essa parte de comunhão no corpo de Cristo é importante, porque isso também faz parte da edificação do corpo de Cristo. Então Cristo, ele se manifesta entre nós. Glória a Deus. Vós sois o templo do Deus vivente, neles habitarei e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós somos o santuário de Deus.
Nós somos igreja, habitação de Deus. Nós desfrutamos da comunhão com Deus. Quando você está assim, fez assim uma coisa assim que Deus não se agradou, como é que fica a tua consciência? Fica pesado, não fica? O que a gente tem que fazer? Senhor, me purifica. Eu falei aquilo que não devia falar. Eu vi umas coisas lá que não era para ver. Misericórdia, Jesus. Irmão, tem que corrigir, irmão, tem que buscar, porque a contaminação, a impureza, ela vem através dos sentidos, né? Você vai, né? Se você não vigiar, e por isso que há uma exortação nesta noite para mim e para você. A exortação é: pelo que sai do meio deles. Versículo 16. O que é isso aí? Sai do meio deles. Claro que esse texto aqui ele está falando de Babilônia, né? Quando o povo recebeu a autorização de Ciro, aí o povo, não, eu estou gostando tanto de Babilônia, né? Tem uns clientes que estão gostando da Babilônia. Aqui é tão bom. O Senhor sai do meio dele. Não toqueis em nada impuro. Não se mistura aí, crente. Permanece na santificação. Mas muitos já se comprometeram e o Senhor continua falando ainda hoje: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, assim diz o Senhor, não toqueis em nada impuro, e eu vos receberei. Como base para uma vida de santificação, é porque Cristo ele nos acolhe. Ele nos acolhe. Ou seja, o chamado de Deus é: venha como estás, né? Você vem todo de um mau jeito, todo deformado, caráter deformado, com uns costumes assim meio pagão, mas o Cristo vai ministrando, você vai deixando, e tem algumas coisas que nós temos que deixar. Nós temos que fazer um esforço para deixar, principalmente essa questão da natureza humana, alguns vícios da natureza que são concernentes. Nós temos que procurar o padrão de Deus. O padrão de Deus para uma vida de santificação. Nós fomos chamados por Deus para viver. Então nós fomos acolhidos por Deus. Se Deus nos acolheu para a gente desfrutar dessa comunhão, a gente tem que se esforçar numa vida de santificação. Não que eu vou me esforçar para... Não, mas o Senhor dá o poder e o crente responde com um positivo, como se rendendo aos pés de Cristo. Mas uma outra base que eu quero mostrar, que está no versículo 18, né? O que diz? Eu serei para vocês o quê? Pai. E vocês serão para mim filhos e filhas. Aqui está falando que os filhos de Deus, ele tem uma filiação. Se o irmão colocar a 2 de Pedro 1, o verso de número 4, nós participamos da natureza divina. É exatamente isso. Ele nos tem dado grandiosíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo o quê? Escapado da corrupção que pela concupiscência existe no mundo. Então o cristão, ele escapou do mundão, escapou de uma vida de pecado. Então ele não pode voltar atrás, irmão. O Pedro fala que um crente que foi santificado, foi lavado, foi justificado, foi perdoado, e ele voltar tudo de volta, sabe como é comparado? É um animal que pega o próprio voo, ou então aquele outro animal, né, que o dono dele dá um banho nele, padrão, e ele não quer ficar banhado, não, ele quer ficar na lama mesmo. Assim é a história do homem e de uma mulher que deixa a santificação e quer curtir o mundão, quer viver na igreja e quer viver ao mesmo tempo comprometido, que é influenciado por esse sistema. Glória a Deus. Então, meus irmãos, essas promessas, né? A promessa que Deus nos dá, né? Que nós somos filhos de Deus,
termos a comunhão, termos o Espírito Santo, termos o batismo, termos a presença de Cristo, termos o fortalecimento. São promessas que nós temos que se apegar, para que através dessas promessas, aí Paulo vai dizer um finalzinho aí, ó. Na verdade é o começo, mas os capítulos, os versículos, eles estão às vezes desmembrados. Encerrou o assunto? Não, está ligado, o 1 está ligado ao versículo anterior. Percebeu aí? Ora, amados, capítulo 7, versículo 1: visto que temos tais promessas, o que eu tenho que fazer? Purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aqui, quando eu falo sobre esse aperfeiçoamento da carne e do espírito, é exatamente para contrapor ao gnosticismo, que dizia que era só a carne que para nada presta, o espírito era perfeito. Mas na verdade existem os pecados. Quais são os pecados relacionados com a carne? Tem uma lista grande aí, né? Mas se o irmão anotar aí, 1 Coríntios 6, os versículos de número 9, 6 e 9, aí ele fala dos pecados, 9, é? Veja aí o 10, não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros. Aqui está falando de fornicação em relação aos solteiros, né? E adultério em relação aos homens e às mulheres casadas. Também fala desse pecado aqui, que hoje se falar disso aqui, né? Os efeminados, os sodomitas, fala dos ladrões também, né? Os avarentos, mas concernente à questão carnal, né? E Paulo vai dizer aqui, vocês praticaram essas coisas, mas vocês foram lavados, santificados, justificados pelo poder do nome de Jesus Cristo para a santificação do Espírito Santo. Então, e quais são os pecados do Espírito? Orgulho, arrogância. Era algo que corrompia a mente dos homens. Uma das coisas que estavam corrompendo a mente era exatamente, eles queriam apenas ter uma religião só como legalismo, sem um comprometimento com a santificação. Então aquilo estava ofuscando a mente deles, né? Eles queriam ter experiências místicas, né? Experiências espirituais, sem ter nenhuma santificação. Tem gente assim, né? Que corre para lá e para cá, quer receber algo de Deus, não quer receber algo grande, mas não tem compromisso com a santificação. Eles estavam se distanciando da doutrina pura de Cristo, né? Então, muitas coisas, pensamentos, ideologias estavam corrompendo a mente daquelas pessoas, e isso eram pecados do Espírito. Eles precisavam de santificação, tanto no corpo como no Espírito. Mas essa palavra ainda hoje, irmãos, é a igreja de Cristo, a igreja de Jesus. Glória a Deus. A igreja do arrebatamento, a igreja do Deus vivo, a igreja que tem o Espírito Santo de Deus. Ela não pode viver essa vida de mistura, ela tem que ter uma vida de santificação. Portanto, meus amados, purifiquemo-nos. Essa é a palavra. Purifiquemo-nos para manter uma vida de pureza, né? Uma vida de integridade, uma vida segundo o coração de Deus. Deus procura os homens segundo o coração dele. Então essa é uma vida de santificação. Meus irmãos, tem muita gente que fala do nome de Cristo, mas não querem viver essa vida, né? Então nós estamos trazendo essa doutrina para nós aqui, igreja do Senhor, que precisamos cada dia buscar mais a Deus, deixarmos os nossos comodismos, as nossas preguiças de lado, deixarmos as nossas negligências e levarmos a sério uma vida com Cristo. Amém? Quem recebe essa palavra, glória a Deus. Você é templo de Deus, você é morada do Espírito Santo,
conserva o Espírito Santo na sua vida, procurando viver uma vida que agrada a Deus, procurando viver uma vida separada. Glória a Deus. Não seja aquele Maria vai com as outras. Uma pessoa, hoje tem até uma profissão, né? O que é essa profissão? Eu sou influencer. E tem muita gente que é influenciado, né? Fosse bem uma influência boa, né? Mas é umas influências assim meio estranhas. E aí, e o interessante é que tudo aquilo que não é padrão é fácil de ser copiado, né? Que não é padrão, né? Olha o estrago que a sociedade de Corinto, a igreja estava absorvendo muita cultura dos coríntios, muita coisa daquela comunidade, daquela sociedade. Então Paulo defende aqui, pelo Espírito de Deus, que não pode haver essa comunhão. Você vai cumprimentar as pessoas, né? Você vai falar com as pessoas, amém. Mas você não vai ser influenciado por essa geração perdida, pecaminosa, amém? Glória a Deus. Cantar mais um hino, né, Júnior? Cantar mais um hino, quem quer cantar um hino aí é tu? A Lorena, né? A Lorena vai cantar um hino aí, viu? Depois vamos orar pelo nosso amigo aí. É hoje, né? Além da reforma protestante, é o aniversário do Júnior. 31 de outubro, né, Júnior? Amanhã a Lorena, né? Mas deixar para domingo, que quando eu oro. Mas eu vou orar por ele hoje, viu? Tá certo? A irmã Lorena vai louvar a Deus. E nós vamos adorar o Senhor.